pessoal, começando mais um episódio do Sem Contraindicação, o videocast da Unimed João Pessoa. Mais uma semana que a gente está por aqui. Eu quero saber como é que você está, se está bem de saúde, como é que está tudo por aí. Por aqui está tudo bem, viu? Inclusive a gente começa esse episódio fazendo uma pergunta para você. Como é que tá aí? Você já planejou as suas metas para o ano que vem, para o ano de 2026? Ano novo, né, que chega sempre com essa sensação de página em branco, vamos dizer assim. Então, que tal transformar isso num recomeço ou num começo, né, de cuidado real, de cuidado com o corpo, de cuidado com a mente, de cuidado com a vida, né, no geral. Então, hoje a gente vai conversar com duas especialistas para entender como é que a gente faz para começar um ciclo, um novo ciclo, com mais foco, com saúde, também com equilíbrio. Importante falar sobre equilíbrio, tá? Vamos falar de check-up, de autocuidado, de metas de saúde mental e até daquela conexão corpo e mente, né? Que muitas vezes a gente negligencia, ignora mesmo. Então fica com a gente que hoje o episódio tá muito especial. Se você tá buscando aí recomeçar de um jeito novo, de um jeito mais assertivo, aqui nesse episódio você vai ter muitas dicas, tenho certeza. Então, para nos ajudar nesses novos projetos e cuidados com a saúde, nós recebemos hoje a doutora Gerlânia Simplício, ela que é clínica médica e pneumologista. Seja bem-vinda. Bom, muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui falando desse assunto. Prazer é nosso, doutora. Também conosco a Ilma Garcia, que é psicóloga. Ilma, seja bem-vinda também. Muito grata, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Que bom, as duas pela primeira vez no nosso videocast. Um prazer imenso poder estar aqui junto com vocês. Quero que vocês me ajudem a trazer boas orientações para quem está nos assistindo, combinado? Combinado. Combinado. Antes de começar a conversa com elas, eu quero dizer a você que, se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se já. Para rever outros episódios dessa temporada e de outras também, você pode acessar o nosso portal unimedjp.com.br/sem contraindicação. Lembrando que também estamos na plataforma do Spotify e através do Instagram, @UnimedJoãoPessoa, a gente troca uma ideia, você também por lá pode conversar com a gente, inclusive sugerir, né, quem sabe, temas para futuros episódios, tá bom? Agora sim, vamos começar a nossa conversa. E eu quero começar esse nosso papo falando sobre... A gente está no fim do ano. Dezembro, aliás, vem de novembro ali, aquelas festas de confraternização. Isso. E aí é confra da família, confra dos amigos, da turma da faculdade, aí do trabalho. Enfim, o que não faltam são festas e comemorações. E também alguns excessos. Na comida, às vezes na bebida. E aí eu queria começar falando sobre essa questão dos excessos e de como se recuperar deles. Doutora Gerlânia, como é que dá para aproveitar esses momentos de confraternização, de festas, de uma forma mais equilibrada? Esse período que nós estamos vivenciando, que é justamente esse momento de comemoração, de confraternização, realmente é um excesso, né? Excesso, muitas vezes, em alimentação, alimentos mais gordurosos, alimentos ricos, muitas vezes, em proteínas excessivas, e a gente sabe também o uso de bebidas alcoólicas. Então, assim, para você ter um proveito, você realmente tem que ter um certo controle, né? Sim. Principalmente a gente se falando muitas vezes que algumas pessoas têm também limitações, têm alergias, têm doenças crônicas como hipertensão, como diabetes. Então essas pessoas têm que ter realmente um certo cuidado nesses excessos alimentares. E como a gente sabe que várias confraternizações no trabalho, na família, muitas vezes reencontro de turmas, né? Fazendo aniversário de formação, às vezes, acadêmica, que a gente sabe que acontece. Então, tem que ter esse controle, principalmente nos excessos de alimentos gordurosos, né, que nós falamos, e também alimentos que contenham algumas proteínas. Muitas vezes a gente se depara nessas confraternizações, nesses encontros, pessoas que
têm alergias Sim. a certos alimentos Uhum. e muitas vezes se excede, né, principalmente, e apresenta sintomas de intoxicação alimentar, como a gente sabe, como vômitos, como diarreia e descompensação também das doenças crônicas. Para quem se excedeu um pouco, o que é que pode fazer? É. Quem se excedeu, principalmente nas gorduras, nos alimentos ricos em carboidratos, a gente sabe que vai precisar realmente se recompor, né? Fazer um plano novamente para tentar voltar a ter aquele plano de dieta que a gente fala. Se teve sintomas de intoxicação, se teve sintomas de diarreia, de vômito, tem que se medicar e muitas vezes até tem pessoas que apresentam infecções intestinais, Sim. infecções gastrointestinais pelo excesso dos alimentos e ter cuidado também quem tem doença gástrica, a gente fala em alimentos, em dieta, em excesso de álcool, pessoas que têm esofagite, que têm gastrite, que têm doença do refluxo, sempre tem uma piora nesse período. Então a gente pede que essas pessoas tracem um plano terapêutico no sentido de evitar alimentos, né, mais gordurosos, alimentos que provocam acidez. E, no caso de pessoas que utilizaram ou se excederam na bebida alcoólica, eles têm aquela famosa ressaca. E a gente Isso. sabe que essa famosa dia ressaca no dia seguinte. seguinte tem que ter uma boa hidratação, ter alimentos ricos em fibras, frutas, alimentos leves, que isso é bem presente nesse período, a gente observa, né? Entendi. E e se o excesso ocorrer, por exemplo, na confraternização da empresa, Sim. né? Como é que a pessoa deve proceder no dia seguinte? De repente fez uma dança mais assim, de repente bebeu mais, acabou ali, né, pagando certo mico ou falando Isso. coisas que não deveria. O que é que essa Isso. pessoa pode fazer no dia seguinte? Na verdade, isso é muito comum, Linda, né? Nas festas, nas confraternizações, as pessoas se excederem. Porque elas buscam mais aquela questão da interação, de estar presente, de ser visto, né? Mulheres, homens, enfim, independente, né? Eles querem ser vistos, eles querem estar integrados ao grupo. E aí acaba que eles se excedem. A bebida, com a dança, enfim. Mas o que é que a pessoa deve fazer? Se é algo que aconteceu a primeira vez, foi algo, né, pontual, a pessoa deve buscar, quando passou, a festa acabou, Sim. buscar conversar com as pessoas que estiveram com ela naquele momento, porque de repente bebeu muito e não sabe, não lembra do que aconteceu. Em alguns casos, sim, em outros, não. E aí a pessoa buscar essas pessoas mais próximas, conversar, né, perguntar o que houve, de repente até reconhecer o seu erro, buscar o seu superior imediato e conversar, dizer, olhe, eu peço desculpas pelo que aconteceu, de Sim. repente é alguém que estava muito feliz e naquele momento Se estava empolgou. externando a sua felicidade, é o momento da pessoa. E aí ela se empolgou e tudo bem. O que não pode acontecer é ser algo que aconteça assim com grande frequência. Então, aconteceu uma vez, se excedeu, pedir desculpas é a melhor maneira. Mas se é recorrente, se você já se conhece, você sabe que não pode beber, então por que deixar para beber em outro ambiente, com a sua família, né? Se esquivar da bebida, evitar, para Sim. que você não possa ter esse mesmo comportamento, porque vai prejudicar a tua imagem profissional. Muito bem. Nesse contexto de ano novo, né, de recomeço e tudo mais, nada melhor do que olhar para o básico, que é Isso. o nosso corpo, o nosso interior também. Então, doutora Gerlânia, por que que o início do ano pode ser uma ótima oportunidade, um ótimo momento estratégico para a gente revisar a saúde? Então, é o que eu falo assim, quando você está se despedindo do ano, né, entrando um ano novo, então você traça metas, né, para sua vida. Sim. Isso no sentido da saúde, no sentido emocional, no sentido espiritual, mental, você deve traçar essas metas, né? Então, às vezes colocar lá os pontos que você quer melhorar. E um deles, né, claro que é a saúde, né? Então, se propor no próximo ano a fazer os seus check-ups, né, mulheres, homens,
eles têm que ver aqueles pontos. Se não tem doença, maravilha, né? Isso é muito bom, mas fazer o seu check-up em termos de saúde feminina, saúde masculina. A questão da atividade física, né? Propor, a gente tem visto muito que os exercícios, as atividades físicas ao ar livre, em academias, têm crescido, porque nós temos apresentado, João Pessoa, Paraíba tem apresentado uma qualidade de vida bem diferente de alguns outros estados, como também uma longevidade. Então, a gente tem que se propor realmente a traçar metas nesse sentido. Plano de saúde, no sentido de fazer seus planos de tratamento de saúde ou de seu check-up. Eu falo plano terapêutico no sentido de você buscar cada ponto, né? Onde muitas vezes, eu tenho uma dor na coluna e eu quero ver o que é que está acontecendo. Então, muitas vezes não deu como fazer nesse ano Sim. que cursou, mas você pretende pontuar. Muitas vezes, ansiedade, estresse, que são pontos bem marcantes nesses últimos tempos, que a gente tem visto muitas doenças emocionais, mentais. Então, se você se percebe que está com esse ponto lhe afligindo, traçar essa meta. E o que a gente pede realmente é que você tenha um equilíbrio, né? Então, um equilíbrio entre a mente, entre o corpo e o lado espiritual. Esses 3 pontos, família, mente, corpo, espírito, é muito importante para que a gente trace metas para o próximo ano, para que haja um equilíbrio, porque muitas vezes você está bem profissionalmente, mas Tá do ponto- negligenciando a saúde, negligenciando né? a saúde, do ponto de vista mental está estressado, está Verdade. ansioso, está se cobrando por metas. A gente vive hoje um mundo de cobranças, Sim. cobranças de corpo, de peso, de aparência, de beleza. Então, isso realmente nos favorece a gente ter um plano para o próximo Sim, ano. Eu acho sim. que isso é crucial a gente orientar, né? E como transformar resoluções em mudanças reais do nosso comportamento, da nossa rotina? Primeiro, a gente tem que ter uma motivação. Primeira coisa é você se motivar para fazer algo. Porque sempre no final de ano as pessoas traçam suas metas, né, seus planos, e acabam que iniciam o ano e eles não fazem nada. E aí vão surgindo os problemas, as dificuldades do dia a dia, as relações interpessoais fragilizadas, e acaba que esses planos eles não vão acontecendo. Né? Esses projetos não saem do papel Isso. ou do pensamento. Mas é preciso compreender qual é o meu objetivo de vida, o que é que eu quero. E para tirar algo do papel e colocar em prática, é preciso primeiro ter o pensamento de onde você quer chegar. E como você vai chegar onde você deseja? Seja nos objetivos pessoais, profissionais, nas suas metas, né, de trabalho, enfim. As pessoas precisam sair da situação que elas criam para que elas possam se projetar para um futuro. Tem que ter um planejamento. E, às vezes, esses planejamentos eles ficam somente no pensamento. Eles não saem nem do papel. E aí acontece que as pessoas acabam se frustrando. E o que é que acontece com aquelas pessoas que até definem metas e projetos, até começam, né, esses projetos, mas no meio do caminho deixam de lado? Acontece muito, porque a vida do ser humano é uma caixinha de surpresas. A gente não tem uma vida linear, né? Então, eu comparo a vida como uma roda gigante ou como uma montanha-russa, né? No sentido figurado. Tem momentos que a gente vai estar subindo, daqui a pouco a gente desce de uma vez, quando surgem os problemas, que dá aquele frio na barriga e a gente precisa repensar algumas rotas, alguns projetos que a gente precisa, né? Por exemplo, colocá-los em prática. E aí é nesses momentos que o ser humano ele tem que repensar os seus projetos. Então, tudo que você projetou para 2026 não quer dizer que você vai cumprir, mas você precisa ter aquele compromisso. E se porventura surgir algum processo, né, algo novo na vida do indivíduo que faça ele sair dessa rota, depois ele se reorganiza e retorna. O importante é que ele tenha o autoconhecimento de quem ele é e o que ele vai poder resolver em cada situação desafiadora do dia a dia, principalmente na questão da saúde,
como a doutora falou, às vezes você faz um check-up, encontra aí um resultado de um exame que não era o que você desejava. Sim. E aí você tem um projeto, para exemplo, entrar numa academia e aí numa atividade física, e naquele momento você não pode. Você já vai mudar a sua rota. Mas o importante é que você precisa estar com a cabeça em paz e compreender que cada processo precisa acontecer da maneira que tem que acontecer. Na sua opinião, tem muita gente que agora está colocando as metas no papel Isso. e tem muita gente que só vai rever essas metas lá no fim do ano que vem. Então, nessa perspectiva que você está falando, né? A nossa vida é feita de fases e aí vai ter fases e fases que a gente precisa também Isso. reavaliar alguns aspectos. Exatamente. Você indicaria a gente fazer essa revisão de metas durante o ano? E se sim, de quanto em quanto tempo? Ah, com certeza. Existem, inclusive, lindas, seres humanos que nem fazem metas. Eles apenas vivem, eles apenas aproveitam cada Sim. momento. Não fazem metas, não traçam essas metas. Mas o ideal é que a cada 6 meses você revise como é que está a tua vida. O que é que você pode fazer para completar o resto do ano da melhor forma possível? Sim. Estando bem fisicamente, biologicamente, e estando bem psiquicamente. No sentido de trabalhar a saúde emocional. Entender suas emoções, quais são os gatilhos que se apresentam na sua vida, que tiram você do eixo. E quando tira você do eixo, você acaba que não trabalhando também a sua saúde física, né? Biológica, deixa de procurar um exame, enfim, ele está envolto aos problemas e eles não conseguem enxergar outras possibilidades. Doutora Gerlana, na área médica, a senhora observa também esse descuido, às vezes, dessas metas, desse um certo relaxamento, vamos dizer assim, no cuidado com a saúde? Sim, sim. Do ponto de vista, a gente vive assim num período que a gente tem o tempo muito corrido, de uma forma geral. Você aparece situações inesperadas, como também você tem aquela sua vida já muito corrida no sentido de dar assistência a vários setores, né, a várias situações. Então, muitas vezes, isso favorece, né, a você ter esse descuido ou fazer aquela questão de estar sempre em acompanhamento do ponto de vista de saúde física, né, e saúde mental também. Também. E a gente tem observado que a própria questão de ter esse dia a dia, essa cobrança diária, né, isso tem distanciado, né, essa busca pelo seu bem-estar na área da saúde. Isso eu não só falo na saúde física, mas também na saúde emocional. E eu acho que um dos fatores que a gente tem que levar em consideração tudo que a gente vive, a globalização, ao uso de telas, ao estresse que a gente tem vivenciado assim, com situações inusitadas. Né? De repente a gente está aqui e a gente tem poucas horas ou minutos, a gente recebe uma notícia, né, de algo terrível que aconteceu. Então, Sim. isso tudo é responsável por esses momentos que a gente tem vivido de estresse, como também muitas vezes de um certo, não é descuido, né, mas aí muitas vezes a gente prioriza outras situações, né, prioriza muitas vezes situações de mais trabalho, talvez menos lazer, menos preocupação com o seu bem-estar do ponto de vista físico. O corpo dá sinais. O corpo dá sinais. E algo interessante é que se a gente observar, se você pode até estar com boa saúde física, mas se você não tiver uma boa saúde mental, há um desequilíbrio. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem vivenciado. Então, fisicamente você pode estar bem, aparentemente bem, mas mentalmente você não está. E isso vai influenciar em todas as suas situações que você vai enfrentar. E aí vem o aparecimento das doenças, né? A gente sabe que é muito melhor prevenir as doenças, de procurar fazer essas avaliações frequentemente para que não tenhamos surpresas, né, durante o nosso percurso. Então, uma das metas para o próximo ano, geralmente é isso que a gente fala, procurar ver a questão da saúde física, mas não esquecer do equilíbrio mental. Eu hoje vejo a saúde como um conjunto.
Porque muitas vezes, fisicamente você está bem, mas mentalmente, como é que você está? Né? Então, isso interfere nas relações de pessoas, na relação conjugal, na relação de trabalho. Né? Então, você muitas vezes, fisicamente, saúde, muitas vezes bem, mas mentalmente você não está bem, que não deixa de ser falta de saúde. Entendi. E tem muita gente que pensa, nessa perspectiva, tem muita gente que pensa que só quem precisa fazer o check-up anual é quem está doente. Ah, não estou doente, não estou sentindo dor, tá tudo bem, então não preciso investigar. Nessa perspectiva de que é melhor prevenir, né, do que depois ir em busca enfim, de um tratamento, é indicado o check-up anual para todas as pessoas. Isso, todas as pessoas. A gente sabe, pelas pesquisas, pelos estudos, as pessoas que fumam, que têm o hábito tabágico, que têm o hábito de excesso de bebida alcoólica ou bebida alcoólica, essas pessoas são mais predispostas a ter adoecimento. Então, essas pessoas, principalmente, elas precisam realmente fazer esse check-up com mais, assim, periodicidade, principalmente depois dos 35 anos, né? Tem a questão de doenças genéticas, né? Então, às vezes, eu não estou doente, mas há um membro da família, um pai, a mãe é diabético, é hipertenso, tem história de doenças oncológicas. Então, essas pessoas, elas realmente precisam ter mais cuidado com a saúde, mesmo não tendo sintomas. Por isso que existem os protocolos clínicos, né? De Sim. fazer endoscopias, colonoscopias, exames de mama, exames de próstata. Então, esses exames, independente dos sintomas, né? Você precisa ter realmente fazer esses exames com regularidade. E isso existe as campanhas, né? Do Sim. Outubro Rosa, do Novembro Azul, do mês que a gente considera como de câncer. Então, eu acredito que há necessidade, sim. Existe uma faixa etária, que é justamente após os 35 anos, que a gente observa mais o aparecimento de doenças crônicas. Então, geralmente, até 35 anos, dependendo da sua história genética, a sua história de exposição, provavelmente você não vai sentir nada, Sim. né, e não tem histórico. Mas, a partir dos 35 anos, de uma forma geral, eu acho... Não estou dizendo que todos só vai fazer exame quem tem 35 anos em diante, mas as pessoas que não têm essa preocupação, mas que a partir de uma certa faixa etária eles têm que se preocupar mais. Nós somos considerados assim um país que nós temos mais a medicina de tratamento, de terapêutica, e Sim. menos medicina preventiva. Então, se a gente tivesse cuidado com a água, com os alimentos, com a prevenção, com certeza nós teríamos menos doenças, né? Então, eu acho que essa questão, esse ponto é muito importante. O que a senhora poderia dizer para as pessoas que estão nos assistindo e que costumam, por exemplo, até vão numa consulta com um especialista, fazem o exame, mas aí depois vão para a inteligência artificial, vão para a internet pesquisar e ali mesmo já saem com um tratamento pronto. O que a senhora diria para essas pessoas? Sim, na verdade, a gente tem visto muito, né? A inteligência artificial, porque quer queira, quer não, ela faz um rastreamento quando você joga um dado lá na inteligência artificial. O Google também, se você colocar lá um dado clínico, ele vai fazer um levantamento. Então, essa questão da clínica, ela é soberana. Então, muitas vezes você vê um exame, você vê um achado, um nome estranho ali, você joga na inteligência artificial, vai surgir uma lista de doenças que geralmente você nem tem. Mas um dado que você pegou de um exame complementar, o próprio exame complementar já diz, complementa. Então, o clínico, o especialista que lhe examinou, ele pede o exame justamente para tentar afastar uma possível patologia ou doença e, ao mesmo tempo, deixar a pessoa tranquila. Porque quando você vai buscar um atendimento, em qualquer profissional, de qualquer área, Sim. seja médico ou não médica, você vai para uma avaliação com psicólogo, você vai no intuito de você dizer o que você sente. Sim. E ali ter um levantamento diagnóstico, uma hipótese daquela doença, e que muitas vezes
é uma doença leve, mas que o exame complementar vai nos ajudar para a gente tentar dizer, não, olha, você tem algo leve, que o tratamento é esse, mas muitas vezes o paciente já chega para a gente com o diagnóstico já pronto, quando não vem com uma lista já impressa de vários outros exames para solicitar em cima daquele exame que você pediu. Então, ele chega, não, eu acho, o que é que a senhora acha desse exame tal, tal, tal? Será que ele não é melhor do que esse que a senhora pediu? Eu disse, olha, muitas vezes a gente conversa. Diz, olha, uma casa, ela é construída com alicerce. Então, você começa com um alicerce como mais simples, faz uma triagem, para depois você ir para algo mais complexo. Mas a inteligência artificial, ela também chegou para ajudar. Ela não só chegou para trazer essas dúvidas. E eu digo muito, do ponto de vista de clínica médica, a gente utiliza muito exame de imagem, a radiografia, ultrassonografia, tomografia, ressonância. A inteligência também serve para fazer essa triagem, né? Então, eu não tiro os pontos positivos da inteligência, mas esse lado negativo de você já vir com um diagnóstico pré-pronto, uma receita pré-pronta e muitas vezes já traçando um plano para a sua vida, muitas vezes de doença grave, né? Chega realmente já com essa história. Vou para outro ponto aqui da nossa conversa, porque é possível que alguém que esteja aqui assistindo o nosso videocast esteja já pensando assim com a meta de virar atleta em janeiro. Ou 8 ou 80. Sai do 0 para 80 assim, né? Em 2 minutos. Em 2 minutos. Doutora Gerlânia, como é que dá para escolher, ou como escolher, melhor dizendo, acho que melhorar a pergunta aqui, como escolher uma meta de atividade física realista e saudável para começar o ano? Essa pergunta é muito interessante, né? Porque muitas vezes a questão de, por exemplo, eu vou citar um exemplo. As corridas hoje, a gente tem visto muita divulgação, muita propagação. Então, muitas vezes, as pessoas se empolgam bastante. Mas antes, realmente tem que traçar uma meta, ver a sua disponibilidade, ver a sua performance, o seu status, de qual você vai se adequar inicialmente, fazer um preparo. Você não começa a ser corredor do dia para a noite. Sim. Você tem que ter um preparo físico, você tem que ter questões até de preparo de musculatura, ver a parte óssea, se realmente sua estrutura óssea realmente vai suportar um impacto maior de atividade. Então, eu acredito que inicialmente você tem que fazer realmente traçar essa meta. Olha, o ano 2026 vai ser uma meta para eu aprimorar ou iniciar uma atividade física, mas começar sempre assim, não rapidamente, mas devagar e avançar. Muitas vezes você começa ali tímido, correndo, fazendo trote e depois vai avançando, né? Então, a gente realmente aconselha a atividade física. Nas pessoas que já têm doença crônica, então a gente tem realmente pedido muito a questão de exercício no sentido de reabilitar. Reabilitação física, reabilitação motora e na parte respiratória, reabilitação respiratória, no sentido de exercício para fortalecer a musculatura, fortalecer os membros superiores, os membros inferiores e mobilidade. A atividade física, ela é como se fosse uma prescrição de um medicamento. Então, se eu não faço, de acordo com minha faixa etária, de acordo com a doença que eu tenho, eu vou deixar de utilizar um medicamento. Quantas pessoas a gente vê que perdeu peso, perdeu 20, 30 quilos, deixou de usar medicamentos para diabetes, por exemplo, para hiperglicemia, deixou de usar medicamentos para hipertensão arterial. Então, a atividade física, realmente, ela tem que ser como uma prescrição, mas todo de acordo com sua estrutura. Estrutura de acordo com a idade, com seu peso, com a sua questão óssea, também com sua, digamos, estrutura óssea. E começar, né? Sim. E à medida que você começa, eu acredito que você vai avançando. As atividades, de uma forma geral, elas devem ser avaliadas por um profissional, se você realmente quer passar de um nível para outro, né? Você começou do nível básico. E, geralmente, de uma forma geral, a gente sempre pede avaliação, principalmente cardiológica, né? Ô, Ilma, até porque, pegando o gancho nesse contexto da atividade física,
tem muitas pessoas que acabam focando, né, nessas metas e por não estar preparado ou preparada para tal atividade física, para a intensidade dessa atividade, de repente se frustra, né? Inclusive pessoas que a gente sabe da influência da atividade física na saúde mental, por Com exemplo. certeza. Mas se for feito, se essa escolha ou esse comportamento for feito de uma forma desequilibrada, vai continuar causando algum tipo de desequilíbrio, né? Assim? Isso vai gerar um sofrimento mental. Primeiro ponto, o ser humano ele precisa se conhecer. Todo mundo está fazendo atividade física. Tem a questão também da comparação. Mulheres que querem se comparar, por exemplo, a Linda Carvalho, né? Querem se comparar a alguém que já faz uma atividade física, né? E aí eu quero me comparar. A minha meta é chegar, né, em 2026 próximo daquela pessoa. Sim. E aí é que tá, né? A gente precisa se comparar com quem? Conosco mesmo. Exato. Compreender quem sou eu, o que é que eu quero para a minha vida, né? Então, qual tipo de atividade para mim vai ser prazerosa? Não é só porque está na moda, aquela Isso é bom. atividade, por exemplo, corrida, todo mundo vai correr. Você precisa se encontrar, seja uma atividade que traga alegria, que traga prazer para você, para que você possa extravasar, para que você possa liberar o estresse, né? Liberar os hormônios, o cortisol, que são os hormônios que precisam ser liberados para evitar ansiedade, estresse. Tem muita gente que entra num quadro depressivo, de ansiedade, de estresse, porque também não buscam outros recursos terapêuticos, que a atividade física também é terapia, né? Não busca também a psicoterapia, que podem contribuir. Então, o ser humano ele precisa se compreender. Quem sou eu? Quais são os meus gatilhos emocionais? O que é que eu posso fazer, por exemplo, de uma atividade física que eu possa colocar para fora? Esses sentimentos que me incomodam, esses gatilhos. Eu possa trabalhar a minha saúde mental. E aí, nessa questão de frustração, né? E eu chego a um outro ponto que é a questão. E como você falou, né, Ilma? Tem muita gente que escolhe a atividade física não pelo que gosta, Isso. mas porque tá na moda, tá no hype, né? Como diz, tá no hype, tá todo mundo fazendo, vou fazer também. E muitas vezes isso causa essa cobrança, essa sobrecarga mental, uma frustração e tudo mais. Possivelmente isso pode acontecer também na questão das dietas. Tem muita dieta da moda, né, doutora Jarlânia? E, enfim, infelizmente, apesar de tanta informação que se tem, muitas pessoas ainda caem nessas dietas da moda. Eu lhe Isso. pergunto, o que evitar e o que considerar nessa perspectiva? Essa questão dieta da moda é o que a gente mais observa, não é? Então, se você fizer um levantamento, né? Então as pessoas elas estão buscando beleza principalmente física. Então a gente colocou a atividade física, por outro lado a dieta rica em quê? Em proteína, né? As dietas hiperproteicas. Muitas pessoas iniciam dietas sem nenhuma orientação. Ou seja, sem procurar um profissional que vá orientar. Por quê? Porque vê, muitas vezes, propagandas nas redes sociais, Sim. alguém falando dieta rica em, digamos, ovo, dieta rica na proteína do ovo, na proteína da carne, e isso faz com que, muitas vezes, essas pessoas elas comecem a ir por esse lado. E elas fiquem, assim como elas ficam vidradas no exercício, elas ficam também vidradas em dieta. Sim. Né? E aí começam a ter carência nutricional. Porque aí começa a ter tentar ter uma meta. Não, eu vou perder peso porque eu estou fazendo dieta com determinados alimentos, tomando determinados medicamentos, por exemplo, para ter músculo, como a creatina, e não sabe alguns malefícios que a creatina pode trazer. Suplementos alimentares, muitas vezes acontece de ter uma dieta, privar aquela dieta e usar um suplemento. Então, muitas vezes você não está preparado para aquele suplemento, você não fez um preparo nutricional, você não
muitas vezes não fez alguns exames que são necessários para saber se você pode ou não utilizar e ter cuidado em sobrecarregar ou alguns órgãos, dentre eles o coração, os rins e Sim. outros, né? Ô, doutora, e para quem não tem, por exemplo, hábitos saudáveis, né? Não está acostumado com esse tipo de alimentação saudável, enfim, tem uma alimentação toda desequilibrada. O que é que pode fazer para começar a mudar um pouco essa rotina alimentar? Para que aos poucos vá aderindo, né, essa maneira mais saudável, mais Saudável. correta de se alimentar. Isso, a gente procura, né, sempre orientar e também que as pessoas tenham um certo conhecimento em determinados alimentos. Alimentos que você deve fazer parte da sua vida. Então, por exemplo, os alimentos que contêm leite, ricos em leite, esses alimentos eles não podem ser retirados totalmente, a não ser que você tenha alguma privação da proteína do leite, tenha alergia. Então, esses alimentos a gente organiza no determinado horário, né? Geralmente os horários de refeições, como café da manhã, alguns utilizam também no jantar. Então, isso é importante a gente falar que não pode privar alimentos ricos em leite, a não ser que você tenha alergia à proteína do leite. A questão de alimentos ricos em proteínas, como a proteína do ovo, a proteína da carne, a comida como ter feijão, arroz, alimentos que, na verdade, são imprescindíveis para a formação de sua estrutura Sim. nutricional. Então, esses alimentos, e sem contar as fibras. E aí a gente vai procurar, e a água? Está tomando água? Está se alimentando? Está tendo alimentos ricos em fibras? Não, eu Sim. só como fruta de vez em quando. Então, Sim. os nossos sistemas, eles devem ser organizados, né? Então, a gente tem que ter organização para água, para alimento, para fibra, para proteína, de uma forma geral. Aí eu vou pegar aí uma aqui para trazer uma dica que eu acredito que seja bem valiosa, Ilma. Olha só. Nessa perspectiva, o que é que você indicaria para a gente começar novos hábitos? O que fazer para dar esses primeiros passos? E aí, hábitos alimentares, de atividade física, de sono, de autocuidado, seja em que aspecto for. Então, como começar com equilíbrio, sem ficar se cobrando, sem ficar entrando na modinha, mas de uma forma consistente para que esse hábito ele realmente dure uma vida. Primeira coisa é olhar para dentro. As pessoas, elas estão muito no externo. Elas não estão se observando. Alguns gatilhos emocionais que se apresentam no dia a dia, elas não estão percebendo algumas mudanças, né? Então, primeiro olhar para dentro. Sim. Eu, enquanto Ilma, enquanto ser humano, o que é que eu posso fazer para melhorar? Para que eu possa ser um indivíduo saudável no aspecto físico, no aspecto emocional. Quais são as esferas da minha vida que eu posso trabalhar? E aí, quando eu falo de esferas da vida, né, a gente fala da questão do social, porque o ser humano ele é biopsicossocial e espiritual. Então, primeiro, olhar para dentro, se perceber, entender quem é Ilma, quem é você, quem é ela, quais são as esferas da vida de cada uma, para poder trabalhar, primeiro, o biológico, trabalhar o que é que está me incomodando no corpo, e às vezes, muitas vezes, o biológico é psicossomático, comprovado, que quando você não está bem da mente, o corpo, ele reclama, o corpo, ele apresenta a queixa. Por exemplo, dores estomacais, é gastrite? Uma fome, do nada, é fome? Será que não é uma fome emocional? Então, se perceber, olhar para dentro, o ser humano em todas as esferas da vida. E olhar para dentro é perceber como é que está o meu biológico, como é que estão minhas relações interpessoais, minhas relações sociais, como é que estão minhas atividades físicas, como está a minha alimentação. Porque que eu estou terminando o ano me sentindo fadigada, me sentindo com uma fadiga mental, não só física, mas mental.
Por que é que eu estou terminando o ano apresentando alguns sintomas emocionais? E quando a gente fala, doutora, também de sintomas emocionais, muitas vezes não é só doença mental, que as pessoas confundem. Às vezes, uma apresentação de uma tristeza, um choro livre em alguns momentos da vida, não quer dizer que a pessoa tem depressão. De repente, até é um humor deprimido em virtude de uma taxa hormonal que não está legal. Exemplo, eu já tive uma taxa hormonal, a ferritina estava baixa, e eu me apresentei em uma situação da vida que eu estava me sentindo chorosa, sem expectativa acerca do futuro. E eu disse, poxa, eu não sou essa. De repente, vamos analisar. Eram as taxas hormonais, uma vitamina D. Então, primeiro, para que você possa compreender o ser humano no contexto geral, biopsicossocial e espiritual, é olhar para dentro. Olhar para dentro, um mergulho em si, entender o que é que em Ilma precisa melhorar, para que eu possa viver melhor e para que eu possa ter um final de 2026 feliz, com meus projetos, né? Minhas metas atingidas ou não, e tudo bem. E não se comparar. Tem muita gente que está só vivendo e está só existindo, porque existe a diferença entre viver e existir, né? Existir, você está ali. Você está caminhando, mas não sabe para onde. Está no automático. Acordou, vai trabalhar, volta para casa. Mas será que você está vivendo? Será que você está aproveitando as pequenas nuances da sua vida? As pequenas conquistas, a felicidade, que às vezes a gente se projeta para uma felicidade gigante, que, né? Aquela felicidade plena. Sim. Será que a felicidade ela não está nos pequenos momentos, nas pequenas conquistas? Então eu faço o convite para esse olhar para dentro e entender o ser humano em toda a sua complexidade, para que ele possa estar bem em todas as esferas da vida. Uma coisa que a gente sempre bate aqui na tecla é que você tenha, além de hábitos saudáveis, tenham também os seus momentos de lazer, de fazer coisas que você gosta de fazer, de ter momentos para você recarregar as baterias, as energias, né? E é por isso que aqui no nosso videocast a gente tem um quadro Mente Ativa, porque através do exemplo de vocês, a gente quer também inspirar para que as pessoas busquem, né, esses momentos de bem-estar. Então chegou a vez do nosso quadro. Vou começar com a doutora Gerlânia. Eu tenho uma colinha aqui, uma filhinha. E aqui está dizendo que a doutora Gerlânia gosta de corrida, de praia e de viajar. É isso? Isso. Olha aí as fotos. Gosto. Aqui foi onde? Aqui foi eu indo para Seixas, piscinas dos Seixas. Ai, Foi lindíssimo. lindíssimo. Aí foi o dia inteiro. Ah, Eu saí acho que 10h30 e a gente, quando voltou, era umas 3h30, 4 horas da tarde. Eu fiz residência fora, mas sou daqui da Paraíba. Sim. E quando eu voltei, não trabalhava tanto, trabalhava muito pouco. E aí eu vivia mais. Né? Então, aí, quando era final de semana, eu começava a sair em busca de um destino diferente, tomar banho de sol, ver o mar, enfim. E também, quando cheguei, corria, né? Corria, fazia corrida. olha Aí, lá. aqui foi no mês de junho. A Sociedade de Pneumologia tem o mês de junho considerado dedicado às doenças respiratórias. E todo ano tem essa corrida. Aí eu já vinha no final, na chuva. Na chuva, né? Ai, que Legal, delícia. Foi legal. Com as colegas, aqui uma colega nossa. Corre ainda. Não tô correndo Não mais tá, por causa certo. tô com o joelhinho Tá lesionado. esquerdo. Tá. E hoje faz. Olha aí, Lajeado de Ipamar. Aqui Maravilhoso, foi- belíssimo. Esse dia foi muito especial porque eu tinha muito desejo de subir, né? E a gente conseguiu um guia. Eu fui para um aniversário. Eu também sou muito meio aventureira nesse sentido. Eu fui
eu fui para Campina Grande, fui Hã. fazer um aniversário de um amigo, 50 anos, colega de colégio. E hoje ele mora em Campina Grande. E aí, depois que terminou o aniversário, quase como chama, virote, né? Que eu É, sei essa palavra aí. Aí, no outro dia, eu disse, logo cedo, eu disse, vou conhecer, que eu não conhecia, só via de fotos. Eu disse, vou lá. Levei, já tinha levado um tênis na bagagem e fui-me embora. Fui bater aí. Olha Que aí. legal. E aí? Aqui é uma caminhada que tem, hoje, essa aí foi a 7ª, mas a gente já tem fotos da 8ª caminhada da Revivo, que é uma Sim. clínica de doenças respiratórias. Sim. E aí nós vamos, os profissionais aí são colegas, dentista, Sim. fisioterapeuta e eu, e ali temos também os pacientes que a gente não tirou, mas eles vão também para essa caminhada todo ano, Que legal. nos acompanhando. Que legal. Muito bem. Olha aí, Aí mais já corridas. mais corrida, essa é outra. Muito bem. E aqui Lindo, né? lindo. Aqui foi em Coqueirinho. Que a As gente nossas praias são belíssimas, são não é? belíssimas, belíssimas. Aqui é refletindo, né? Olhando Maravilhoso. Muito bom. essa muito bom. beleza infinita que a gente sabe que é só Jesus que faz isso na vida da gente. É né? verdade. É verdade. Moramos muito bem. Muito bem. Belíssimo. Vou passar a bola agora para Ilma. Ilma, ela que gosta de passar o tempo com a família, gosta também de dançar e gosta de teatro. E aí eu quero saber quais são as atividades de lazer com a família que você costuma fazer. Gosto muito. Primeiramente, eu vou para a igreja. Para mim, o melhor lugar do mundo é na igreja. Né? Meu filho é coroinha, ele serve na igreja no Cristo, né? Lá onde eu moro. Sim, sim. E aí a gente tá sempre juntos. Gosto muito de praia, né? Ultimamente não tenho ido, né? Mas gosto. Mas gosta. Gosto de praia. Gosto muito de dançar. Dançar. Dançar bastante. Mas dançar o quê? Eu danço vários ritmos. Na verdade, Linda, eu sou uma simpatizante da dança, né? Porque a dança, ela faz muito bem para a saúde mental. Comprovado cientificamente que quem dança, né, ela é mais saudável mentalmente. Então, o que é que acontece? Eu gosto de dançar forró pé de serra. Olha Eu aí. gosto do samba de gafieira, eu gosto da salsa. Eita, E eu arrisco alguns passos. Eu arrisco alguns passos. Só assim. legal. Eu não sou profissional da dança e Tá. nem tampouco eu fiz danças de salão. Certo. É um projeto que eu tenho de entrar em danças de salão. 2026. É uma Quem meta. sabe, uma meta, né? Quem sabe? Mas eu amo, eu sou apaixonada pela dança. Legal. Quando eu estou dançando, é como se eu entrasse no meu mundo. Eu estou ali, eu e a dança, e aí gera uma conexão muito grande. Que bom. E tem a história também do teatro. Olha. Você já fez teatro? Já estudou? Já sim. Já? Já. Faz um pouquinho de tempo. Eu tinha 16 anos. Não, essa aqui Nessa foi aí uma, já- essa foi uma representação de uma outra empresa onde eu trabalhei, Aham. tá? Mas não foi quando eu fazia teatro. Isso aí foi quando eu resgatei um pouquinho da veia artística. Mas eu Certo. fiz teatro por 3 anos. Poxa Não vida. fui profissional, né? Eu fui atriz amadora. Certo. Mas eu percorri os teatros aqui de João Pessoa, que tinha festival de teatro amador, de escolas. E aí eu participava com o meu grupo, percorri Santa Rosa, Teatro Paulo Pontes, a gente apresentava espetáculos e tinha umas premiações, eu gostava muito. Que bacana. Me encontrava que na legal. arte, sempre me encontrei na arte. Que bom. Olha aí. E aí a Muita minha família. família, Olha aí. A o turma filho, toda. né, que eu só gerei, mas que parece mais com o pai. Pai. Acontece. Mas bem. No shopping a gente gosta também de passear. Ah, né? Que Shopping, legal. né? Olha aí. Aí na Aí igreja, já- nesse dia, foi um dia muito especial, né? Foi um dia que eles foram ordenados, né? Foram chamados os coroinhas, né? Não que tenho ele com legal. a vestes, mas foi no dia, né, que eles receberam as vestes Que de coroinha. bacana. Que legal. Aí foi na festa da Unimed, né? São E aí João. foi o De São, São João, João. da Unimed, foi. Ah. E aí convidaram uma banda para dançar. Esse meu olhar é quando eu me teletransporto para o meu mundo. Tá Quando eu começo a estilosíssima. dançar, eu gosto, enfim. Olha, Sou apaixonada também, Linda, por praia, né? Como eu falei. Isso aí acho que essa aí é em Jacumã. Aham. Isso. Foi em Jacumã, Que delícia. essa foto. Olha aí. Tudo que se reporta à natureza, ao mar, eu gosto muito. Gosta, né?
Eu tenho uma ligação muito forte com a natureza. é muito Uma conexão muito forte com o pôr do sol, né? O pôr do sol também é um momento, assim, um final de tarde, é um momento que me encanta, Entendi. que me traz paz, Olha que aí. me faz conectar Legal. com o universo. Bom, eu queria agora falar sobre um pouquinho aqui sobre essa conexão de corpo e mente também, que a gente, né, em alguns momentos aqui, falamos sobre a importância desse equilíbrio, né? Um hábito que requer força de vontade, requer constância também, de você estar sempre se policiando, enfim. Ilma, por que todo começo de ano traz essa sensação assim de vida nova? Vou começar uma nova vida, né? Por que traz isso no começo do ano? Isso aí já é histórico, né? Na verdade, né, como o Papai Noel, né? Já tem essa representatividade para o ser humano. E que, na verdade, não é uma vida nova, é uma continuidade de um ano, né? E as pessoas, elas têm essa expectativa. Vou iniciar o ano, tudo vai ser melhor e tudo bem. Você, né, você preservar os pensamentos positivos acerca do que você quer melhorar em 2026. Mas, na verdade, é uma continuidade, né? É uma continuidade da sua vida. Sim. Aí é você que vai escolher como é que você quer iniciar esse novo ano. Aí Sim. tem esse é mais cultural, né? De você ter essa expectativa gerada. Agora, doutora Gerlânia, o que você diria se eu lhe perguntasse qual a principal orientação que a gente não pode deixar de dar para quem estiver nos assistindo? Qual seria? Qual a principal, em termos de ano ano novo. novo? Isso. Então, uma das principais orientações é não perder a esperança, né? Que nós teremos dias melhores, né? Em termos de tudo, né? Família, saúde, coisas novas virão, né? A gente tem um ano novo muito voltado para perspectivas novas. E eu acredito que nunca é tarde, né, para que a gente trace metas, né? Muitas vezes você está desanimado, está tristonho, teve decepções durante esse ano que está se finalizando, mas a principal mensagem eu acredito que é isso, que não podemos perder a esperança que dias melhores virão, que nós, se tivermos de traçar metas para um novo corpo, uma nova mente, que a gente tem que ter isso, né, de esperança de coisas novas e coisas boas. Sim, né? sim. Mesmo a gente olhando para trás, esse ano foi um ano para cada um, teve os seus momentos difíceis, momentos de alegria, alguns momentos de tristeza. Nós somos pessoas que vivenciamos isso e sabemos que temos que ter esse olhar para frente. Né? Então, eu acho que nesse princípio, nunca é tarde para você fazer uma dieta, nunca é tarde para você entrar no exercício, traçar metas do ponto de vista emocional, profissional. Então, assim, a minha principal é que não perdemos e nem podemos perder a esperança de tempos melhores. Exatamente. Bom, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Queria muito agradecer a participação de vocês, por ter vindo, contribuído, né, com a experiência, o conhecimento de vocês, para que todos nós tenhamos um 2026 mais próspero, com mais saúde, com mais bem-estar, não é? Saúde mental, né? Então, muito obrigada, viu, pela presença de vocês hoje aqui no nosso videocast. Se tem uma coisa que esse episódio deixa muito claro, é que recomeçar é sempre um cuidado, né? É sempre se cuidar um pouquinho mais a cada dia, fazer escolhas melhores, né? E quando a gente olha para si, escuta nosso corpo, escuta a nossa mente, o ano realmente muda, nossa vida realmente muda, tá bom? Obrigada a você que nos acompanha, a gente volta a se encontrar semana que vem em mais um episódio do Se Encontra Indicação. Obrigada por hoje e até lá.